Bom, pessoal, boa tarde. Dando sequência aqui, então, para tentar também não atrasar muito mais. Um prazer, queria dizer que é um prazer compartilhar a mesa aqui com todos vocês. Queria só dar um recadinho, conforme as falas forem sendo feitas, fiquem à vontade para já ir fazendo as perguntas, tem gente para recolher as perguntas, tá? O pessoal do SESC, é só destacar ali no caderninho. E só uma observação importante, não se esqueçam de colocar a quem se direciona a pergunta, tá? Só para ajudar um pouco aqui na organização. Bom, cada um da mesa terá 30 minutos para fala, vou controlar um pouco aqui, não se incomodem se eu apresentar o papelzinho só indicando o tempo restante. E a gente vai começar, então, com o Marco Antônio Valentim, que é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio pós-doutoral no Museu Nacional. Desde 2006, Marco Antônio é professor de Filosofia na Universidade Federal do Paraná, autor de estudos sobre história da filosofia moderna, desenvolve atualmente pesquisa em metafísica comparativa, articulando concepções modernas com ideias ameríndias transmitidas pela etnologia. Então, Marco, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Está funcionando o microfone? Bem, antes de mais nada, quero dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui compartilhando a mesa com o José Miguel e o Idelber, e particularmente nessa homenagem ao Eduardo. Quero agradecer muitíssimo, né, o convite generoso do Eduardo Sterzi e da Verônica Stiger. E o que eu vou apresentar aqui, né, como uma homenagem ao Eduardo, é um ensaio de problematização experimental de uma noção estreitamente vinculada com a ideia do perspectivismo cosmológico ameríndio, que é a noção de antropomorfismo. Quando eu digo que esse ensaio é experimental, é porque, enfim, eu receio que falte um pouco de consistência e de rigor, sobretudo pelo fato de que, enfim, minha formação é filosófica, né? E me falta, naturalmente, a conceitualidade antropológica e, sobretudo, a experiência etnográfica, que eu acho que poderia fundamentar algumas das questões que eu gostaria de colocar aqui, né? Bem, o título do texto é o seguinte: é um trecho, é uma fala de um mito iecuana a que eu vou fazer referência no meio da minha exposição. O título é Talvez Eu Não Seja um Homem. E eu começo com uma epígrafe extraída de um breve conto da Ursula Le Guin, que se chama A História da Esposa, né? E é um conto de metamorfose, uma espécie de lobisomem às avessas, né? Eu vou citar aqui um pequeno trecho desse conto, né, na tradução da Juliana Fausto, né, que, inclusive, me indicou esse texto como uma possível referência aqui, né, em vista do que eu tenho a dizer, né. Então, o conto diz o seguinte: a lua escura apenas começava. Ele não estava ao meu lado. Eu o vi de pé ali fora, na grama alta da entrada. Sua cabeça estava baixa. Eu me mantive quieta dentro e observei, não sabia por quê. E vi o que ele viu, eu vi a mudança. Primeiro foi em seus pés. Ficaram longos, cada pé se alongou, se estendendo, os dedões se estendendo e o pé ficando mais longo e carnudo e branco. E sem cabelo neles. O cabelo começou a sair de todo o seu corpo. Foi como se seu cabelo tivesse ardido ao sol e sumido. Então ele ficou todo branco, como a pele de um verme, e virou o rosto. Estava mudando enquanto eu olhava. Ficava mais e mais achatado, a boca chata e larga e os dentes se arreganhando, chatos e cegos, e o nariz apenas um botão de carne com buracos de narinas e sem orelhas, e os olhos transformados em goma azul, com halos brancos em volta do azul, encarando-me com aquele rosto chato, macio e branco. Então ele ficou de pé, em duas pernas. Eu o vi, eu tinha que vê-lo, meu querido amor, transformado no odioso. Aquilo encarou e espiou aquela coisa em que meu marido tinha virado e enfiou sua cara na entrada de nossa casa.
A coisa homem olhou em volta. Em Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena, Viveiros de Castro estabelece uma oposição entre duas atitudes cosmológicas antagônicas, antropocentrismo moderno e antropomorfismo ameríndio. Se o primeiro é caracterizado pela dessubjetivação radical dos seres não humanos, o segundo se explica pela possibilidade da subjetivação integral dos seres. A humanidade seria a condição original comum a todos os agentes cósmicos. Viveiros de Castro fundamenta a oposição em uma diferença entre economias da alteridade, bastante divergentes. Se, para o epistemólogo ocidental, a forma do outro é a coisa, para o xamã indígena, a forma do outro é a pessoa. Eu cito, essa pressuposição antropomórfica do mundo indígena contrasta incompativelmente com o obstinado esforço antropocêntrico de construir o humano como não dado, como a essência mesma do não dado, esforço que transparece na filosofia ocidental. Essa é uma passagem do Metafísicas Canibais. A referida oposição tem, pois, o sentido de uma exclusão recíproca entre antropologias. Eu cito novamente. E minha intuição é que não há terceira via. Todo o pensamento humano, na medida em que necessariamente se alça à universalidade, terá que optar entre antropomorfismo e antropocentrismo. Não obstante, essa exclusão atestaria, por via indireta, a necessidade da referência intencional, digamos assim, a um mesmo único fundamento. E eu cito novamente. Falei em antropologias porque entendo que toda cosmologia é uma antropologia. Não no sentido trivial de que os seres humanos só conseguem pensar em termos de categorias humanas, os índios estariam de acordo, mas não concordariam que só a nossa espécie seja humana, mas de que mesmo o nosso antropocentrismo é inevitavelmente um antropomorfismo e que toda tentativa de ir além da correlação é apenas um antropocentrismo negativo, ainda e sempre referente ao antropos. O antropomorfismo, longe de ser um especismo, como é o antropocentrismo, seja este cristão, kantiano ou neoconstrutivista, exprime a decisão originária de pensar o humano como dentro do mundo e não acima dele, mesmo que apenas por um lado de seu ser dual. Isso é de um breve ensaio do Viveiros sobre a noção de espécie. O contraste parece, assim, pressupor uma medida comum ao antropocentrismo e ao antropomorfismo. Esta seria o antropos, medida de todas as coisas, expresso sob a forma de um nós inclusivo. E agora eu cito aqui um trecho do livro escrito junto com a Débora Danowski. E quando a filosofia ocidental se autocritica e se empenha em atacar o antropocentrismo, sua forma usual de negar o excepcionalismo humano é afirmar que somos, em um nível fundamental, animais ou seres vivos ou sistemas materiais como todo o resto. A redução ou eliminação materialista é o método favorito de equiparação do humano ao mundo pré-existente. O princípio antropomórfico, ao contrário, afirma que são os animais e demais entes que são humanos justo como nós. A generalização ou expansão panpsiquista é o método básico de equiparação do mundo ao humano pré-existente. Eu pergunto, significa então que o princípio antropocêntrico e o princípio antropomórfico correspondem a diferentes configurações de uma só e mesma humanidade? Se sim, como conciliar essa pressuposição com a afirmação antinarcísica, segundo a qual, eu cito, ali onde toda coisa é humana, o humano é toda uma outra coisa? Será que o pensamento ameríndio se deixa subsumir sob uma concepção unívoca de humanidade, para a qual o título Condição Original Comum parece apontar? Uma concepção comensurável, mesmo que antagonicamente, com a universalidade exclusiva do homem pretendida pela filosofia moderna? Quão profunda é, afinal, tal diferença de mundo? Como se sabe, no perspectivismo ameríndio, o conceito de humanidade apresenta um sentido eminentemente relacional. Sendo condição e não espécie ou essência, humanidade é o nome da forma geral do sujeito, posição enunciativa potencialmente ocupável por toda e qualquer entidade na constituição de uma perspectiva. Contudo, a humanidade como forma não pertence simplesmente à posição relativa de sujeito, mas também, como indissociável dessa condição, um conjunto de predicados antropomórficos. Eu cito, mais uma vez, o Viveiros. Sucede que esses não-humanos colocados em perspectiva de sujeito não se dizem apenas gente, eles se veem morfológica e culturalmente como humanos, conforme explicam os xamãs e, mais geralmente, professam os leigos. Enquanto esquema corporal, que inclui hábitos e instituições, a antropomorfia é, portanto, imanente ao ponto de vista e se desloca com ele. Mas a densidade antropomórfica da perspectiva pareceria dotar o perspectivismo ameríndio, eu cito, de um caráter antropocêntrico inquestionável.
diz o Eduardo, a espiritualização simbólica dos animais implicaria sua hominização e culturalização imaginárias, resultado de uma projeção metafórica de atributos humanos sobre não humanos. Essa é uma ideia que, né, você questiona, né, justamente essa interpretação. Para evitar essa consequência, que poria em xeque o antagonismo cosmológico entre antropocentrismo e antropomorfismo, Viveiros de Castro radicaliza a característica insubstancial dos predicados antropomórficos. Se, de um lado, todo ser que ocupa vicariamente o ponto de vista de referência, eu estou citando, né, estando em posição de sujeito, apreende-se sobre a espécie da humanidade, de outro, aqueles atributos seriam tão pronominais quanto as autodesignações etinonímicas, constituindo, eu cito, consistindo no modo mediante o qual todo agente se apreende, e não predicados literais e constitutivos da espécie humana. Logo, se todo sujeito se vê a si mesmo como humano, a forma mesma da humanidade não pertence originariamente à espécie, de modo que o que nós, modernos, reconhecemos como humano, por exclusão dos animais e outros seres, dos animais não humanos e outros seres, não seria, senão, mais uma configuração antropomórfica entre inúmeras outras possíveis. Assim como os demais agentes cósmicos, os humanos são constitutiva, porém condicionalmente antropomorfos. Eles se veem como tais somente na medida em que detêm vicariamente o ponto de vista, podendo sempre perdê-lo por imposição da agência sobrenatural dos não-humanos. Diante disso, a determinação prioritária da perspectiva pela antropomorfia, como algumas formulações sugerem, não deixaria de trair certa conotação antropocêntrica, ao entrar em tensão com o caráter altamente transformacional da pessoa, ou da personitude ameríndia. Poderíamos, então, concluir, lembrando a típica bombástica do perspectivismo, que os espíritos, como seres da metamorfose, contam mais que os humanos e a sobrenatureza mais que a cultura na definição do que é e como se constitui um sujeito de perspectiva? Eu vou tentar desenvolver um pouco essa questão através da interpretação de um mito em especial, né? Representados por um cantor do Uatuna, ciclo mítico reunido por Marc de Civrier, os Iecuana, povo da Amazônia venezuelana, parece responder que sim. Eu cito aqui um mito que se chama Medátia, né, que faz parte desse ciclo mítico, o Uatuna, né? O mito começa da seguinte maneira: há espíritos de todas as classes, eles podem nos fazer mal. Por isso temos, em nossa própria casa, gente sábia. São os Ruhai, aproximativamente os xamãs, né? Eles nos ajudam frente a nossos inimigos invisíveis. Para que não passemos fome, eles nos dão boas colheitas. Dependemos dos Ruhai para o nosso bem-estar. Sem eles, não teríamos nada. Estaríamos todos vivendo com Odosha e sua gente, os espíritos malignos, donos das outras casas. Não sabemos como ver as outras casas. Fora das nossas estamos cegos. Tampouco podemos ouvir as vozes dos espíritos. Estamos surdos nas outras casas. Entramos nelas e nem sequer nos damos conta. Quando observamos o céu, não vemos nada. Ele nos parece vazio, não podemos ver as suas casas. Não vemos os avós, os espíritos dos animais, nem das plantas, os que vivem lá em cima. Nada sabemos deles, só o que sabem nossos Ruhai. Eles sim sabem tudo. Os donos daquela gente, os avós dos animais, sabem que nós não sabemos. Eles nos capturam e nos enamoram de suas filhas. Assim nos fazem seus genros. Por isso necessitamos dos Ruhai. Se não fosse por eles, seríamos todos prisioneiros nas casas daquela gente. O Ruhai tem um saber verdadeiro, vê os espíritos, fala com eles, pode entendê-los. Pode ver ou ouvir qualquer classe de gente. Sobe ao céu, desce sobre a terra pelos caminhos dos animais. Pode vê-los na escuridão, ouve tudo. Muda seus olhos, seus ouvidos, suas palavras. Nós outros não conhecemos a língua do céu, a dos espíritos, mas os Ruhai, sim, são espíritos. Não conseguimos entender a língua dos Ruhai. Nós não os ouvimos, os donos daquela gente, mas os Ruhai os ouvem. Esses espíritos são uma só família. Todos são Ruhai. Espíritos e Ruhai são a mesma coisa, cada um em sua própria casa. Trata-se de uma passagem extraída da narrativa de formação de Medátia, o primeiro Ruhai, mito que Viveiros de Castro descreve como exposição sistemática da doutrina perspectivística, né, ou um exemplo possível disso, né. Aí, a sabedoria,
a capacidade de mudar olhos, ouvidos e palavras para ver, ouvir e falar com os donos das outras gentes, quer dizer, para usar aqui uma expressão da Tânia Stossi Lima, a capacidade de perspectivar a si mesmo, é identificada a natureza mesma dos espíritos, sendo algo de que os próprios humanos estariam originariamente privados. Seria isso um indício de que, na concepção iecuana, a condição original comum não equivale ao que a gente pode chamar de humanidade, no sentido mais estrito, né? Esses seres espíritos, interpreta David Guss, organizados em diferentes espécies com seus próprios heróis culturais e tradições, vivem, assim como os humanos, em um mundo próprio que se vê obscurecido por estes. Assim, quando os humanos os veem, eles aparecem como peixes ou animais, ocultando sua verdadeira identidade por trás de um disfarce não humano. Mas, por outro lado, o etnólogo explica, eu cito novamente, que a percepção da realidade como uma série de ilusões que disfarçam e ocultam por trás de si outro mundo mais poderoso, não se apresenta como uma oposição estática, e sim como uma interação interminável entre essas estruturas duais. Uma dualidade dinâmica, metamórfica, caracteriza, portanto, o ser dos Ruhai, detentores por excelência da perspectiva. Eles sabem que nós não sabemos. Segundo uma expressão de Guss, essa seria a mensagem mais centralmente codificada da cultura, ou talvez, ousemos dizer, o princípio anti-antropocêntrico da sabedoria enquanto uma crítica sobrenatural da cultura, no pensamento iecuano. E agora eu cito mais um trecho desse mito. Agora Medātya entendia por que os humanos têm inimigos em todas as outras casas. Os sábios disseram a ele: os chefes das outras casas não são maus, ficam bravos com a gente que não sabe e lhes causa dano. Por isso também fazem dano a gente. Isso é tudo. Eles entendem a gente não os entende, falta sabedoria. Quando pescam nos rios, nas lagoas, nos lagos, não lhes parece que estejam causando dano a alguém. Mas o que estão fazendo de verdade é roubar aos Mawadi, os espíritos sucuri, a mandioca de suas hortas. Esse princípio torna-se ainda mais patente em outra passagem do mito, na qual se conta como os Setal Akaliana, os donos da palavra, ensinaram Medātya a se comunicar com os espíritos das outras casas. Instruído a mudar os ouvidos, a garganta e os olhos, ele se espanta, de súbito, com o fato de ser visto por aquela gente, diferentemente de como se vê a si mesmo. Eu cito, e essa é uma passagem, enfim, para mim, aqui, principal do mito, né? Alguns o viram como um veado, outros acreditaram que fosse uma aranha. Medātya começou a duvidar. Talvez eu não seja um homem, pensou. Daí a resposta surpreendente dos donos da palavra, que, acentuando a característica metamórfica dos Ruhai, assevera uma diferença quase de natureza entre estes e os humanos, como se os xamãs, em vez de humanos especiais, fossem, na verdade, outra gente, extra ou mesmo sobre-humana. Eu cito novamente o mito. Não se preocupe, disseram os Setal Akaliana. Todos têm razão. Você é um homem tanto como é um veado, uma aranha. É tudo o que cada um pode ver. Você não é um soto, gente. É um Ruhai. Pode transformar-se em tudo o que quiser. Você é tudo o que os olhos da gente veem na terra e no céu. Uma vez que os Ruhai, em sua extra-humanidade, realizariam ao máximo a condição de pessoa, aplica-se aqui exemplarmente, em vista do xamanismo iecuana, uma observação de Viveiros de Castro que aponta para a instabilidade e mesmo a separabilidade na constituição da perspectiva entre a posição de sujeito de um lado e a morfologia e a cultura humanas de outro. Eu cito, né, uma passagem do Metafísicas Canibais. Esse fato de que a condição de pessoa, cuja forma a perceptiva universal é a anatomia e a etologia humanas, possa ser estendida a outras espécies como recusada a outros coletivos de nossa espécie, sugere de saída que o conceito de pessoa, centro de intencionalidade constituído por uma diferença de potencial interna, é anterior e superior, logicamente, ao conceito de humano. Com efeito, em A Floresta de Cristal, ao interpretar o discurso de Davi Copenau em Yanomami sobre os espíritos Shapiripe, seres não humanos invisíveis, explicados como indiscernivelmente antropomorfos e monstruosos, Viveiros de Castro avança uma tese que parece divergir consideravelmente da formulação, digamos, canônica antropomorfista do perspectivismo. Eu cito: se tais não-humanos são normalmente invisíveis aos homens comuns, aos que estão despertos e àqueles de pensamento curto e enfumaçado, no contexto da alucinação xamânica, eles são, ao contrário, supremamente visíveis, e visíveis em sua forma humana verdadeira. São o verdadeiro centro dos seres da floresta.
Reciprocamente, há certas situações críticas em que uma pessoa encontra um ser que começa por se dar a ver como humano, em um sonho, em um encontro solitário na floresta, mas termina se revelando subitamente como não humano. Nesses casos, os não-humanos são aqueles supremamente capazes de assumir uma forma humana falsa perante os humanos verdadeiros. Em outras palavras, enquanto normalmente invisíveis, esses não-humanos são humanos. Enquanto anormalmente visíveis, esses humanos são não-humanos. Fim da citação. Ora, se a humanidade de fundo torna problemática a humanidade de forma, não seria então o caso de dizer que a falsidade antropomórfica dos espíritos problematiza igualmente a humanidade de fundo, no sentido de levar ao reconhecimento da sua extra-humanidade ou monstruosidade enquanto sujeitos de perspectiva? Contudo, uma nota de rodapé acrescida ao texto supracitado retoma a referida formulação canônica, eu cito: a extra-humanidade dos espíritos é um caso de marca ontológica em relação ao estatuto não marcado do humano como modo referencial do ser. Será, então, que, no tocante aos espíritos, a especulação antropológica tende a resolver a dificuldade de maneira, pelo menos em alguma medida, problematicamente antropocêntrica? Contudo, a narrativa de Medátia não se resume à colocação da cultura humana sob a perspectiva da sobrenatureza xamânica. Ela promove também o contrário, dispondo os Ruhai a serviço dos Soto, né, que são os humanos no sentido mais estrito, né, a gente. De fato, somente ao libertar esses últimos das prisões em que são mantidos pelos espíritos inimigos, sejam eles malignos ou não, é que Medátia alcança o ápice de sua formação xamânica. Eu cito o mito Iekuana novamente. Compreendeu tudo. Soube que os Soto, os humanos, não vivem apenas na casa dos Soto, no aberto, na terra. Os Soto estão espalhados por todas as casas, ocultos, visíveis. Vivem com toda a classe de gente, como genros, como servos. Perdem sua memória, sua língua. Não sabem regressar à sua própria casa com o Soto outra vez. Medátia entendeu. Foi a todas as casas dos animais, uma, outra. Foi a casa dos ratos, a dos tatus, a das corujas. Em cada casa se passava o mesmo. Homens transformados em ratos, tatus e corujas, capturados pelos animais, enquanto caçavam na terra. Suas famílias não sabiam o que lhes havia sucedido. Estavam perdidos. Medátia falou com todos, libertou-os de seus feitiços. Ele disse: vim às casas dos animais para resgatá-los. Eu sou Ruhai da gente. Há manifestamente, nesse outro momento da narrativa, uma reivindicação humana frente às usurpações dos espíritos. Uma tentativa dos humanos para reconquistar para si mesmos, contra e, ao mesmo tempo, mediante a sabedoria extra-humana, o modo referencial do ser. De fato, o mito Iekuana conclui-se com a história de um rapaz que, após permanecer prisioneiro de seu sogro Tatu, consegue, graças à ação de um Ruhai, retornar à casa de seus parentes, de onde, porém, a esposa que trouxera consigo é afugentada por eles ao ser surpreendida à noite em sua forma animal monstruosa. Desesperado, o rapaz a persegue, mas não encontra jamais o caminho invisível para a casa do Tatu, perdendo, enfim, a memória dessa outra casa. E eu cito o finalzinho desse mito: agora está feliz, está livre do feitiço, pode ver de novo como a gente, falar como um homem. Já não é mais prisioneiro, vive na casa dos Soto. Enquanto, aos olhos dos espíritos, os Soto não sabem nada, a sabedoria dos Ruhai é, pelo contrário, diz o mito, loucura para os humanos. Eis aí, no plano dessa mesma cosmologia intensamente xamânica, a reversão antropocêntrica da perspectiva, por assim dizer, no sentido preciso de uma crítica cultural da sobrenatureza. Como diz Viveiros de Castro a propósito da ontologia e o Alapit, se é verdade que a ação sobrenatural dos espíritos se caracteriza principalmente pela capacidade e o perigo de metamorfosear os humanos em não-humanos, a cultura, isto é, o processo geral da humanização, consiste, por sua vez, em uma contra-metamorfose. À luz dessas considerações, poderíamos concluir que o título antropomorfismo ameríndio dissimula, aparentemente, uma característica frente à qual o étimo antropos, a subsumir múltiplas humanidades divergentes em um conceito comum, se mostra antropocentricamente redutor. Dito de outro modo, na divergência sem medida comum para com o antropocentrismo do Ocidente moderno, o horizonte espiritual indígena encerra uma complexidade de tal modo vertiginosa que o postulado antropomórfico da humanidade como condição original comum, talvez, e eu digo simplesmente talvez, tenda, em seu limite extremo, a pacificar.
Afinal de contas, são os índios, enquanto humanos, na acepção ocidental moderna, a quem se dirige, em primeiro lugar, o interesse antropológico, os únicos ou os principais agentes de suas próprias cosmologias a serem levados a sério? Eu faço essa pergunta só para dar uma figura mais concreta para essa questão. Penso aqui, por exemplo, num traço, inclusive o Renato falou disso na mesa anterior, da queda do céu, né, do Davi Copenau e do Bruce Albert, né, o fato de que o discurso do Davi, como diz o José Kelly, esse discurso ele tem uma autoria bastante complexa, né, porque uma autoria que remete, para além do xamã e do antropólogo, sobretudo aos espíritos da floresta, né? O José Kelly, na resenha que ele faz sobre a queda do céu, ele diz: a diversidade incontável de Chapiri, ou Chapiripe, dos espíritos, né? O mestre xamã, o aprendiz, um antropólogo branco, eles estão todos envolvidos, né? Então, assim, uma coisa que o Davi fica repetindo o tempo todo, né? Que as palavras que ele está proferindo são palavras de Omama e dos espíritos, né? De Omama e do Chapiri, né? Num certo sentido, não são palavras, não são simplesmente palavras humanas, né? Diante de tal tendência, quis apontar para a complexidade do transcendental ameríndio, a metamorfose, de preferência a antropomorfia, representando esse complexo mediante a imagem do conflito entre duas formas de sabedoria. Uma, humana, cultural, de perspectiva antropocêntrica, digamos assim, por obra da qual, e aqui eu recorro à etnografia Yujá, feita pela Tânia, né? Por obra da qual os Yujá, por exemplo, recusam a humanidade dos porcos a fim de melhor controlar a sobrenatureza deles. E outra, extra-humana, sobrenatural, pautada pela perspectiva teriocêntrica, segundo a qual, como sucede aos Wari, eu cito aqui a Aparecida Vilaça, se não soubessem o que é ser caraua, isto é, caça, animal não humano, não poderiam experimentar o que é realmente ser humano. O mesmo conflito entre uma crítica cultural da sobrenatureza e uma crítica sobrenatural da cultura é tematizado por Viveiros de Castro, quando retoma a distinção proposta por Hugh Jones entre xamanismo vertical e xamanismo horizontal, em termos de duas trajetórias possíveis da função xamânica na América indígena. Eu cito, né, o ensaio Xamanismo Transversal do Eduardo. Se o outro arquetípico com quem se confronta o xamã horizontal é teriomórfico ou dendromórfico, o outro do xamanismo vertical tende a assumir as feições antropomórficas do ancestral. Percebe-se aí uma notável reviravolta semântica do antropomorfismo, pelo menos é o que me parece. Ao contrário de servir a designação do princípio perspectivista, metamórfico, de humanização dos animais e alteração dos mortos, o termo passa a nomear o princípio adversário de instituição da divindade ancestral destes e da subalternidade metafísica daqueles. Como se, a partir de algum momento, talvez indeterminável ou interminável, no qual os mortos humanos passam a ser vistos mais como humanos do que como mortos, isso estou citando o Eduardo, o teriodendromorfismo ou teratomorfismo de fundo experimentasse uma inflexão especificamente antropocêntrica. Eu cito: com o divórcio entre mortos e animais, os primeiros permanecem humanos, ou mesmo passam a ser sobre-humanos, e os segundos começam a deixar de sê-lo, derivando para a sub- ou a anti-humanidade. Pergunta: trata-se da origem metamórfica do antropocentrismo em geral? Todavia, em que pese a divergência entre esses diferentes modos ameríndios de atração e divórcio entre os mortos e os animais, é certo que o conflito cosmopolítico entre antropomorfia e monstruosidade não se confunde, apesar de eles estarem intensamente coimplicados, com um conflito político decisivo entre humanidade e animalidade, que Giorgio Agamben, por exemplo, afirma governar todo o outro conflito em nossa cultura. Com efeito, os Yujá não são kantianos, nem os porcos, animais irracionais de que se pode dispor como se fossem meras coisas. Eu cito a Tânia, no artigo célebre, O Dois e Seu Múltiplo. O ponto é que os animais estão longe de serem humanos, mas o fato de se pensarem assim torna a vida humana muito perigosa. E Davi Copenau, em sentido inverso, porém igualmente refratário à antropogênese ocidental, afirma, eu cito aqui um trecho da Queda do Céu: embora sejamos humanos, eles, os animais de caça, nos chamam pelo mesmo nome que dão a si mesmos. Por isso, acho que o nosso interior é igual ao da caça,
mesmo se atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, fingindo sê-lo. No primeiro caso, os animais se pensam como humanos, fazendo-se inimigos dos humanos que não os reconhecem como tais. No segundo, os humanos, sendo tomados pelos animais como seus afins, fingem, face a eles, uma humanidade que não possuem por si próprios. E de ambos, e nos dois casos, melhor dizendo, a condição humana, embora configurando-se em sentidos conflitantes entre si, jamais se estabiliza metafisicamente como centro absoluto de referência. E aqui eu cito a tese super concisa do Eduardo, que acho que resume todas essas ideias, né? É essa aliança com o não-humano que define as condições intensivas do sistema na Amazônia. Caberia, pois, perguntar, e aqui eu já estou concluindo, se o pensamento dos povos ameríndios, humanos e extra-humanos, povos ameríndios humanos e extra-humanos, admite por si só ser considerado em seu todo propriamente como máquina antropológica. Se sim, essa máquina não seria, por isso mesmo, menos teratológica, ao produzir, além do humano, espíritos e monstros, de preferência a escravos e animais, sub- ou anti-humanos. E isso porque a humanidade, enquanto condição original comum, consiste, concomitante e enigmaticamente, em toda uma outra coisa. Não só no confronto com a cosmologia dos modernos, mas, sobretudo, em sua própria imanência indígena. Esfinge amazônica, essa expressão é do Eduardo Kohn. Esfinge amazônica, se todo monstro é humano, é porque, antes de mais nada, o humano é monstruoso. Enfim, será que, tomado de outro modo, que em função ou desfunção da máquina do Ocidente, a qual, de maneira cada vez mais desastrosa, gira hoje no vazio, diz o Agamben, o perspectivismo ameríndio é, de fato, apenas entre aspas aqui, uma antropologia? Se, como diz o Eduardo, toda a experiência de um outro pensamento é uma experiência sobre o nosso próprio, não é possível que a experiência de outrem imprima sobre o nosso pensamento a sua própria outra forma, no caso preciso que discutimos aqui, no caso, o seu reverso teratológico virtualmente contra-antropológico? Bem, era isso, né? Para encerrar mesmo, eu quero dizer que eu proponho aqui essas questões como homenagem ao Eduardo, né? Esse grande pensador que, deixando ativamente que o sopro espiritual dos índios nos atinja com a potência sobrenatural dos vendavais, tem contribuído, talvez mais do que ninguém, para a transformação dos horizontes tão nefastamente etno- e antropocêntricos da nossa filosofia. Obrigado pela atenção. Bom, obrigado, Marco. Deu 30 minutos redondos aqui, inclusive, no relógio. Vou passar a palavra imediatamente para o Idelber. Idelber Avelar é professor titular de Literaturas Latino-Americanas na Universidade Tulane, em Nova Orleans. Seus livros mais recentes são Transculturación en Suspenso, Los Orígenes de los Cánones Narrativos Colombianos, publicado na Colômbia, e Crônicas do Estado de Exceção. Também é autor de Figuras da Violência, ensaios sobre ética, narrativa e música popular, e Alegorias da Derrota, a ficção pós-ditatorial e o trabalho do luto na América Latina. A palavra é sua, Idelber. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Eduardo e à Verônica por esse convite. É uma grande honra, um grande prazer estar ao lado de Zé Miguel e de Marco. Eu vou começar com um breve depoimento que acredito que seja não só pessoal, mas geracional também. Para aqueles de nós da teoria literária, eu venho da literatura, formados na Academia Norte-Americana, dos anos 80, final dos anos 80 até o final dos anos 90, pelo menos, o grande diálogo com a antropologia se deu com a chamada antropologia pós-moderna, né, de Clifford Geertz, James Clifford, e George Marcus, etc. E foi um diálogo que nos inspirou muito e aumentou muito a nossa autoestima, eu digo nossa, da teoria literária. Explica-se, né? Para uma disciplina acostumada a uma posição subalterna no ranking epistemológico, a teoria literária se regozijava com o chamado giro linguístico das ciências sociais. Na historiografia, Hayden White nos ensinava que o relato historiográfico se construía através dos mesmos mecanismos narratológicos dos relatos de ficção.
E, naquele contexto, a chamada antropologia pós-moderna, anglo-americana principalmente, funcionou também para nós como uma espécie de alavanca da autoestima de uma disciplina tradicionalmente subalterna como a nossa, como a crítica literária. Toda a antropologia, nós aprendíamos ali, funcionava através de operações alegóricas, com as quais nós, críticos literários, éramos, digamos, nadávamos de braçada, né? Nas quais nós nadávamos de braçada. Independentemente dos muitos méritos daqueles trabalhos, de Clifford, de Marcus e Gertz e companhia, o seu grande legado, me parece, pelo menos para nós na teoria literária, foi uma operação que nós poderíamos chamar de redução da desconstrução a um ceticismo clássico. Um reiterado lembrete acerca dos limites da leitura ou, tout court, da impossibilidade da leitura do outro enquanto tal. Nós ficamos extremamente bem treinados nesse jogo. Éramos capazes de desenvolver a desmontagem de qualquer ilusão de transparência, de qualquer pretensão de tradução do outro, de qualquer operação mediatória. Era fácil, era sedutor, e nos colocava em uma posição de superioridade epistemológica ante uma consolidada ciência social como a antropologia. E eram os antropólogos mesmos que nos autorizavam a fazê-lo. Os problemas ali eram vários, claro. Muito especialmente a redução da operação desconstrutora ao seu momento negativo, ao seu momento de inversão, né? Como sabemos, a desconstrução é entendida na obra do seu fundador, Jacques Derrida, como uma operação afirmativa. Naquele momento, nós estamos falando principalmente, no caso da minha trajetória particular, que eu acho que é de uma boa parcela da geração que se formou comigo, aconteceram ali algumas clivagens naquela leitura. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma bibliografia cada vez mais sólida sobre a crise climática. Logo depois, a elaboração, alguns 10 anos depois, a elaboração do que nós poderíamos chamar o pensamento do antropoceno e a consolidação de uma leitura agora dominante nos estudos da desconstrução, de que ela é uma operação irredutivelmente afirmativa. Nesse contexto se produz, no meu caso em particular, e eu acho que de outras pessoas da minha geração, formadas naquele contexto, o encontro com a obra de Eduardo Viveiros de Castro. Eu vou tentar fazer aqui um breve apanhado de alguns conceitos que me foram fundamentais e que me parecem produtivos para nós na área da estética. Uma das grandes, digamos, avenidas de pensamento que a obra de Viveiros abriu para nós foi que nós estávamos mais ou menos treinados num jogo que era uma espécie de pão com manteiga das ciências humanas ao longo do século XX, que é a desmontagem das operações de naturalização, né? Ali onde algo aparece natural, nós desvendávamos um jogo ideológico, historicamente construído, sociologicamente construído, etc. O problema com essa operação é que a natureza, para nós, era um conceito eminentemente negativo, ou seja, a natureza era para nós somente um horizonte o qual não poderia ser transposto, né? E nós encontramos ali, na obra de Viveiros de Castro, um pensamento afirmativo sobre a natureza, condensado no conceito de multinaturalismo. Havia ali, ao mesmo tempo, uma crítica da representação e um momento afirmativo, um momento em que se colocavam questões ontologicamente afirmativas acerca da natureza. Esse encontro meu, em particular, com a obra de Viveiros, se deu no contexto de um interesse cada vez maior meu sobre a bibliografia acerca do antropoceno. Particularmente, um ensaio do historiador indiano Dipesh Chakrabarty, chamado O Clima da História,
4 teses. Ele está por aí na internet. Inclusive, eu traduzi esse texto com alguns colaboradores, que está publicado no Sopro, a grande revista editada por Alexandre Nodari e Flávia Cera. Nesse artigo, Chakrabarty toma o conceito de antropoceno, né, que seria essa era geológica a qual a Terra está agora passando, né, e que seria caracterizada pela transformação dos seres humanos em agentes geológicos capazes de intervir com os processos físicos mais básicos da Terra. Uma das grandes conclusões tiradas por Chakrabarty acerca do advento do antropoceno é que já não seria possível escrever as histórias da globalização, do capital, da cultura, sem tomar em conta, ao mesmo tempo, a história da espécie. Ou seja, há tantos de nós cortando tantas árvores e queimando tantos fósseis, que a história da nossa cultura já não pode ser separada da história da natureza. Essa separação entre história humana e história natural, ela havia sido mais ou menos estável, ela havia permanecido mais ou menos estável, pelo menos desde Hobbes e Vico. Dada a sua trajetória nas últimas décadas, as ciências humanas entram, então, numa encruzilhada particularmente problemática no momento em que essa distinção entra em crise, especialmente porque uma das operações fundamentais das ciências humanas ao longo do século XX havia sido essa, de desnaturalizar aquilo que parecia natural. Nessa operação de desvendamento, como cultural, como histórico, de algo que se pressupunha natural, a natureza ocupava a função ou a posição de horizonte que está permanentemente recuando, uma espécie de limite móvel que se afasta e constitui um campo que nunca está presente, nunca encarna uma existência positiva. Ou seja, nesse modelo da desmontagem como cultural, como histórico, de algo que parecia natural, nós nunca sabemos o que a natureza realmente é, né? Nós sempre sabemos o que ela não é. A nova inseparabilidade entre história humana e história natural desafiaria, então, as ciências humanas a compreenderem a natureza de forma outra, que não através das lentes de uma crítica culturalista da naturalização. O desafio, então, seria pensar a natureza como positividade, ou seja, dar conta de uma physis de maneira que não replique simplesmente as conhecidas operações de desnaturalização. Para pensar isso, para pensar a natureza como positividade, entram as sociedades ameríndias com uma gama de saberes acumulados no que nós poderíamos chamar uma concepção não antropocêntrica de mundo. A primeira distinção conceitual que fez muito sentido e foi muito inspiradora para mim é a irredutibilidade do conceito de perspectivismo ao relativismo, subjetivismo ou qualquer outro desses termos correlatos na tradição filosófica ocidental. Viveiros argumenta que o perspectivismo deveria ser entendido como ortogonal à oposição entre relativismo e universalismo. Em outras palavras, não se trata de que os ameríndios acreditem que diferentes espécies vejam o mundo de diferentes maneiras. Trata-se, na verdade, do oposto. Todas as espécies veem o mundo da mesma maneira, o que muda é o mundo que veem. Estou citando Metafísicas Canibais. Em outras palavras, o perspectivismo ameríndio não é um multiculturalismo, porque uma perspectiva não é uma representação. Nesse sentido, o perspectivismo ameríndio seria, então, argumenta Viveiros, melhor compreendido como um multinaturalismo, no qual diferentes espécies experimentam e veem diferentes mundos. E essa anedota, que também a professora Tânia fez alusão a ela, talvez algumas pessoas aqui não conheçam, uma anedota bastante célebre, tenho entendido, na antropologia, narrada pelo menos 2 vezes por Lévi-Strauss, uma no Tristes Trópicos e outra no Raça e História, e que é recodificada pelo Viveiros e que dá a ela, digamos, um estatuto importante como uma espécie de alegoria, vou me permitir a palavra, do próprio perspectivismo. É a anedota contada por Lévi-Strauss sobre o encontro colonial nas Antilhas. Como se sabe,
os espanhóis enviaram comissões investigativas para averiguar se os ameríndios possuíam alma. E aí, para nós da literatura hispana, está muito presente esse debate, porque ali, naquela discussão, é uma espécie de marco inaugural da literatura hispano-americana, no sentido que é o momento em que entra Bartolomé de las Casas com o argumento de que os ameríndios, sim, tinham alma, etc. Menos conhecida é a operação etnográfica feita pelos próprios caribenhos, de submergir os corpos espanhóis, os cadáveres espanhóis, para observar se eles estavam sujeitos à putrefação. Viveiros toma essa anedota como uma alegoria do contraste entre o antropocentrismo ocidental e o perspectivismo ameríndio. Do ponto de vista ocidental, independentemente de você ser relativista ou universalista, a natureza, ou seja, o corpo, é aquilo que todos temos, humanos e não humanos. E daí a dúvida dos espanhóis se os ameríndios tinham ou não tinham alma. Do ponto de vista ameríndio, seria o oposto. A alma, ou seja, o estatuto de pessoa, a subjetividade, é aquilo que todos os seres compartilham, tanto os animais humanos como os não humanos. O que os diferencia são seus corpos, não a presença de alma, racionalidade ou imortalidade. Todo um edifício antropocêntrico, compartilhado tanto por idealismos como por materialismos, incluído aqui o materialismo marxista, havia diferenciado humanos e animais, conferindo àqueles algum atributo faltante nestes, né? Descartes, por exemplo, define os animais como seres maquínicos, que não sentem dor, né? Marx, muito celebremente, define a diferença entre homens e animais como a capacidade que têm os homens de produzir universalmente, ou seja, de produzir e reproduzir suas próprias condições de existência, né? Sempre o humano definido como a presença de algum atributo que falta no animal, né? Um dos meus grandes mestres, Frederick Jameson, uma vez colocou uma questão muito interessante, que sempre que aparece um animal no texto filosófico, é a essência da humanidade que está sendo definida, né? Em Heidegger, por exemplo, aparece o lagarto exatamente no momento em que o humano é definido ali como a presença daquele atributo que o lagarto não tem. Um ensaio de Viveiros, em particular, representa para nós da literatura um marco muito importante. Eu me refiro ao Mármore e a Murta, sobre a inconstância da alma selvagem, um ensaio cujo subtítulo nomeia a coletânea publicada pela Cossack Naif, né? A metáfora do título é retirada do célebre Sermão do Espírito Santo, no qual Antônio Vieira contrasta as estátuas de mármore, que demoram e levam trabalho para serem construídas, mas não precisam de nenhum ajuste posterior, com as estátuas de Murta, muito mais fáceis de construir, mas em constante necessidade de serem podadas depois. Vieira compara os tupinambá, encontrados pelos portugueses no Brasil, a estátuas de Murta, na medida em que, essa é uma célebre citação de Vieira, recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir. Mas são estátuas de Murta que, em levantando a mão e a tesoura, o jardineiro, logo perdem a nova figura e tornam a bruteza antiga e natural a ser mato como dantes eram. Se os ameríndios, fim de citação, óbvio, se os ameríndios pareciam ter aprendido e assimilado a lição, era razoável supor que eles atuariam da mesma forma no dia seguinte. Mas isso não acontecia. A evangelização toma, então, a forma de uma máquina mnemônica, um antídoto contra a natureza supostamente amnésica dos ameríndios. Os tupinambás, claro, só eram amnésicos quando olhados do ponto de vista de uma concepção colonialista, baseada numa lógica aristotélica identitária, segundo a qual algo é ou não é. Viveiros nota, então, nesse notável ensaio, que as crônicas portuguesas dos séculos XVI e XVII estão repletas dessa perplexidade causada pela resposta ameríndia à evangelização. Eles não pareciam opor às crenças religiosas portuguesas um conjunto estruturado de crenças próprias.
eles não reagiam insistindo em uma versão contraditória de mundo, uma cosmogonia alternativa, para competir com a cristã. Eles pareciam maleáveis, miméticos e aceitadores dos valores portugueses, apenas para, num segundo momento, esquecer tudo e passar a outra coisa. Em outras palavras, o que deixava os portugueses estupefatos não era que houvesse um conjunto de crenças completamente diferentes em jogo. Era o fato de que os Tupinambá pareciam operar fora da lógica aristotélica da identidade e da não contradição. Como nota Viveiros, para os ameríndios não era uma questão de impor, cito a inconstância, impor maniacamente sua identidade sobre o outro, ou recusá-lo em nome da própria excelência étnica, mas sim de, atualizando uma relação com ele, transformar a própria identidade. A inconstância da alma selvagem, em seu momento de abertura, é a expressão de um modo de ser onde é a troca, não a identidade, o valor fundamental. Fim de citação. Assim como Pierre Clastres nos havia convidado a pensar o paradoxo de um poder não coercitivo, uma posição de autoridade baseada no desprovimento, é a imagem de uma religião sem um conjunto fechado de crenças, ou uma ordem cultural não baseada na exclusão do outro, que deve ser compreendida aqui. Os portugueses encontraram como inimigo não outro dogma, mas a indiferença e a inconstância ante todo dogma. A ausência de uma posição propriamente evangélica, dogmática ante a crença, está vinculada a uma concepção essencialmente transformacional do mundo, na qual humanidade e animalidade são entendidas em termos bem diferentes dos nossos. Para passar rapidamente numa questão que o Marco já tocou aqui, né, a ideia de que no perspectivismo a condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a humanidade. Viveiros nota, em vários momentos da sua obra, como os mitos ameríndios, com frequência, relatam a história de como os animais são o que são, porque perderam atributos próprios aos humanos. E aqui é um momento da obra do Viveiros que é, digamos, oral, que tem sido também muito importante para mim, especialmente nas aulas, faz muito sucesso nas aulas, que é uma palestra intitulada A Morte como Quase Acontecimento, em que o Viveiros narra alguns dos muitos mitos ameríndios que contam a história de como as onças, claro, animal-chave aqui, como predador por excelência no bioma amazônico, livram-se de suas peles e se revelam como pessoas quando estão longe dos humanos. Se reúnem longe dos humanos e cantam, dançam, enfim, fazem tudo que os humanos fazem. É importante não reduzir essa dinâmica à nossa conhecida oposição entre aparência e essência. Não se trata, argumenta Viveiros, de que o corpo seja entendido como mera roupagem que esconde a verdadeira essência, mas todo o contrário. A própria roupagem é entendida como corpo. Lembremos que, em muitas sociedades ameríndias, as máscaras animais são, cito Viveiros, dotadas do poder de transformar metafisicamente a identidade de seus portadores, quando usadas no contexto ritual apropriado. Vestir uma roupa máscara é menos ocultar uma essência humana, sob uma aparência animal, que ativar os poderes de um corpo outro. Essa compreensão também foi muito chave para nós que estávamos, digamos, saindo de uma leitura limitada da crítica desconstrucionista da representação, né? A humanidade permanece nos animais, então, como força visível somente aos olhos daquela própria espécie, ou da figura transespecífica do xamã. As ontologias ameríndias, com frequência, recorrem à roupagem como componente de metamorfoses, dispositivos, no sentido Foucauldiano mesmo, desse mundo altamente transformacional. O resultado seria, então, que, apesar de que nós nos vemos como pessoas, as onças também se veem como pessoas. Aos olhos dela, não somos senão presa, não somos senão porco selvagem. Desse postulado de um estado primordial de indiferenciação entre animais humanos e animais não humanos, no qual a condição originária é a humanidade, não a animalidade, se desprendem algumas conclusões.
Enquanto que o pensamento ocidental está acostumado a refletir sobre a natureza como terreno comum, a partir do qual as culturas se diferenciam entre si, as narrativas da nossa humanização são, invariavelmente, relatos de um movimento que parte da natureza para ou rumo à cultura. As narrativas ameríndias contam como os animais perderam atributos mantidos pelos humanos. Os animais podem ser, então, para os ameríndios, ex-humanos. Para nós, evidentemente, trata-se do oposto. Nós somos, de alguma forma, ex-animais, que adquirimos um estatuto ou um atributo de humanidade, seja ele a imortalidade, como na tradição cristã, a consciência da temporalidade, como na tradição dialético-hegeliana, a racionalidade, na concepção iluminista, a capacidade de produzir e reproduzir seus próprios meios de subsistência, na concepção marxista. A conclusão aqui é que, evidentemente, não há essência humana quando a humanidade se torna um conceito puramente posicional. Essa irredutibilidade do perspectivismo a um simples relativismo, a um simples subjetivismo, se, digamos, conformou de uma forma muito clara para mim com o encontro com o conceito de equivocação do Eduardo Viveiros de Castro. Viveiros elabora o conceito a partir da proposição de que a anedota de Lévi-Strauss, narrada aqui no começo dessa apresentação, não é somente sobre o perspectivismo, mas é uma anedota ela mesma perspectivista. Cito, instanciando o mesmo marco ou estrutura manifesta nos incontáveis mitos ameríndios que tematizam o perspectivismo intraespecífico. Fim de citação. Um exemplo lembrado pelo Viveiros são as variações da história de um protagonista humano que se perde na floresta, chega a um povoado cujos habitantes o convidam a uma cabaça de cerveja de mandioca. No momento seguinte, ele aparece aterrorizado ao ver que lhe serviram uma cabaça lotada de sangue humano. A questão aqui não é somente que o mal-entendido seja constitutivo de como o antropólogo percebe o nativo. Isso nós, da teoria literária, conhecíamos dessa outra conversa, com essa outra antropologia. Mas é mais que isso. No caso dos ameríndios, a realidade que o antropólogo tenta descrever é ela mesma estruturada e constituída através de um conjunto de mal-entendidos e conceitualizações desses mal-entendidos, o que confere à noção de equívoco um sentido diferente daquele conferido a ele pela lógica aristotélica. O equívoco aqui não seria, então, um simples erro, uma ilusão ou uma desleitura. A equivocação para Viveiros seria, cito, uma categoria propriamente transcendental da antropologia, uma dimensão constitutiva do projeto de tradução cultural da disciplina. Ela expressa uma estrutura de jure, uma figura imanente à antropologia. Não é meramente uma facticidade negativa, mas a condição de possibilidade do discurso antropológico. Fim de citação. Enquanto que erros ou enganos pressupõem fracasso de um determinado jogo linguístico, a equivocação, tal como conceitualizada pelo Viveiros, é, cito, aquilo que tem lugar no intervalo entre diferentes jogos linguísticos. Fim de citação. O perspectivismo ameríndio descrito aqui, então, seria ele mesmo uma teoria da equivocação, não só um caso dela. O mero construtivismo, ou seja, o conhecido argumento de que não há uma realidade prévia, natural, etc., e que o real é ele mesmo construído pelo discurso, mostra-se claramente insuficiente para dar conta desse fenômeno. Há um mundo de diferença entre, abro citas de novo para o Viveiros, um mundo no qual o primordial é experienciado como transcendência nua, pura alteridade anti-antrópica, fim de citação. Ou seja, traduzo eu, o mundo do empirismo naturalista que o construtivista desmantela. E, por outro lado, cito Viveiros de novo, um mundo de humanidade imanente, no qual o primordial toma forma humana, o que não o torna necessariamente tranquilizador, pois ali, onde tudo é humano,
o humano é algo completamente outro. Fim de citação. A pergunta aqui, então, seria: como um mundo no qual tudo é humano poderia nos servir de antídoto ao antropocentrismo? Aqui pode ser instrutiva a análise proposta pelo Viveiros da estrutura pronominal que subjaz a experiência ameríndia, num célebre artigo de 96. Viveiros propõe que o pronome, enquanto que o pronome de primeira pessoa, eu, é a instância propriamente dotada de alma ou espírito, e o pronome de terceira pessoa, ele, ela, é a esfera impessoal da natureza, na segunda pessoa, tu, cito, é a sobrenatureza, é a forma do outro, a sobrenatureza é a forma do outro como sujeito. Aqui aparece um outro relato, que é um encontro arquetípico, frequentemente narrado em sociedades ameríndias, em que um homem, sempre sozinho na floresta, vê um ser que inicialmente lhe parece um animal, mas que termina sendo sempre um espírito ou um morto que lhe fala. Essa interpelação, para evocar, digamos, o célebre conceito autosseriano, com o qual ela mantém, me parece, alguns paralelos, transforma o protagonista num ser objetificado pela outra entidade. Ao olhar para ela, ao dar a volta, o personagem deixa de ser humano e se converte em mera presa. Aqui, Viveiros nota que as palavras ameríndias, que em geral traduzem ser humano, tendem a funcionar, cito, pragmática, se não sintaticamente, menos como nomes e mais como pronomes. Fim de citação. É aqui que a distinção entre o nosso antropocentrismo e o antropomorfismo ameríndio deve ser compreendida. Em vez de ver a humanidade dotada de atributos dos quais os animais estão desprovidos, o pensamento ameríndio vê a humanidade como um ponto de vista. Nós nos vemos como humanos, mas as onças também se veem como humanas. Trata-se de um deslocamento radical, então, no conceito de humanidade. Se todos podem ser humanos, nós não somos nada de muito singular ou especial. O antropocentrismo ocidental e o antropomorfismo ameríndio, então, não apenas não se confundem, como implicam, na verdade, posturas diametralmente opostas ante o mundo e ante as outras espécies. O antropomorfismo ameríndio é um anti-antropocentrismo. Quando se trata desse laço renovado, então, dessa impossibilidade de separar questões do tempo histórico humano e do tempo natural, da história humana e da história natural, a obra de Viveiros tem adquirido uma relevância renovada também a partir da conjuntura ecológico, climática, política que nós vivemos hoje. Quando se trata desse laço renovado entre questões ecológicas e culturais, a América Latina não é um terreno entre outros, e a Amazônia, como maior reserva de biodiversidade do planeta, não é uma região entre outras. Uma série de batalhas ecológicas e políticas das mais decisivas do nosso tempo tem lugar aqui, no subcontinente latino-americano. Na Bolívia, a construção de uma estrada que atravessaria o Parque Chipnis, em violação de terras indígenas, mobilizou grande resistência e forçou o governo de Evo Morales a ceder. No Peru, a capitulação do governo de centro-esquerda, supostamente de centro-esquerda, de Ollanta Humala, a uma agenda desenvolvimentista, tem trazido sério dano ao bioma amazônico, em geral, em parceria com empreiteiras brasileiras. No Brasil, país de origem desse modelo, o governo dos últimos anos tem se notabilizado por uma concepção de Amazônia como lugar a ser colonizado e rentabilizado para o capitalismo, mormente através das onipresentes hidrelétricas e da expansão da fronteira do agronegócio. Concepção, aliás, herdada da própria ditadura militar sob a qual a presidente Dilma havia sido torturada. Em particular, a construção da usina de Belo Monte, com danos irreparáveis ao Rio da Diversidade Nacional, o Rio Xingu, tem sido fonte de uma série de questionamentos ecológicos, jurídicos, energéticos e econômicos. Foi num desses questionamentos que um procurador da República, Felício Pontes Júnior, explicitamente referiu-se à jurisprudência antropocêntrica como ultrapassada.
e, através de uma analogia com a expansão do estatuto jurídico aos escravos do século XIX, argumentou que os direitos da natureza, os direitos do rio Xingu, estavam sendo violados. A crise ecológica sem precedentes, da qual nós somos agentes e, junto com animais, plantas e a natureza como um todo, vítimas também, é um caso do que Timothy Morton chamou de hiperobjetos, ou seja, objetos que desafiam nossa percepção do tempo e do espaço, posto que, aqui eu cito a resenha de Débora Danowski, estão distribuídos de tal maneira pelo globo terrestre que não podem ser apreendidos diretamente por nós, ou então que duram ou produzem efeitos cuja duração extravasa enormemente a escala da vida humana conhecida. A crise ecológica é, então, ao mesmo tempo óbvia e invisível, urgente e dilatada, especificamente contemporânea e radicalmente intempestiva. Como se deduz de todo o anterior, a própria urgência de um conceito de direitos não humanos é um produto da razão antropocêntrica, assim como um lembrete dos seus limites e dos seus fracassos. O paradoxo final bem poderia ser este. A mais poderosa crítica da razão antropocêntrica vem hoje das narrativas ameríndias, estruturadas a partir da antropomorfização de animais não humanos, espíritos, plantas e corpos d'água. O que permanece para ser resolvido é o dilema: será ou não será tarde demais para aprender com eles neste mundo em que, se tudo é humano, ser humano já não é tão especial? Muito obrigado. Obrigado, Idelber. Passo a palavra, então, para José Miguel Wisnik. José Miguel Wisnik é professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, ensaísta e músico. Escreveu, entre outros livros, O Som e o Sentido, Uma Outra História das Músicas, Sem Receita, Ensaios e Canções, Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, e entre seus CDs de canções estão José Miguel Wisnik, Pérolas aos Poucos, Indivisível e Naizé. 30 minutos, Wisnik. Obrigado. Então, agradeço esse convite também para estar nessa mesa. Parabéns ao SESC pela iniciativa de criar esse evento. Obrigado, parabéns a Eduardo e Verônica. E digo tudo isso porque, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia, tratando todos nós de questões suscitadas pela obra de Eduardo Viveiros de Castro. Então, eu diria que eu esperei essa oportunidade há muito tempo, de ter um diálogo como este. Isso porque, desde que eu li, as primeiras coisas que eu li do Eduardo Viveiros de Castro, o efeito que isso provocou sobre mim é o de se deparar com esses pensadores, ou um desses pensadores, que nos fazem imediatamente se interessar por qualquer coisa que ele disser, seja uma frase, uma coisa, uma entrevista, um texto, um ensaio, um livro, ou o que seja. E digo isso não só por ser um pensador, mas porque eu sinto como um escritor, eu o leio como um escritor. Digo isso pela densidade da prosa, pela fulgurância da prosa, pela maneira cerradamente articulada, e como há um estilo de pensamento que é, ao mesmo tempo, uma espécie de que se dá como uma experimentação sobre linguagem, também ao se fazer. Então, essas coisas, como eu disse, me atraíram, assim, de modo geral, para o que fosse. Estou nesse pé quando fico sabendo que o Eduardo fez em alguns lugares uma conferência sobre Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Essa conferência se chama A Diferença e tratava de dois textos capitais, simplesmente, destes autores, vamos dizer, fundamentais da literatura feita no Brasil e no mundo, e que a gente podia ter acesso a essa conferência, não por escrito, mas por uma gravação na internet. Foi a maneira como eu consegui ouvir. Uma gravação muito ruim,
onde a gente ouve ruídos de todo tipo, parece que estamos no mato e que há muitas interferências sobre aquilo. Mas isso justamente me provocou a falar exatamente dessa conferência que eu só escuto desse modo, como se eu fosse no rastro da onça, entende? Ou da diferença. O que eu estou falando aqui é sobre as pegadas da onça que eu percebo naquilo que eu ouvi e aquilo que eu não ouvi nessa conferência, mas que me leva, por outro lado, a querer mobilizar isso, juntando com outros textos que, por sua vez, vão compondo uma espécie de quebra-cabeças sobre esse tema, o da diferença, e que aponta para a literatura, na verdade, para esses escritores, como pensadores. Então, há uma frase nessa palestra em que o Eduardo diz: nos países periféricos, quem pensa são os escritores. Aí, antenas das línguas e das culturas, eu notei isso, não garanto que foi ele que disse, ou se fui eu que imaginei, mas fazendo a função dos filósofos. E Oswald de Andrade, Guimarães Rosa e Clarice são pensadores do Brasil, ou no Brasil. Mais do que isso, Oswald, Rosa e Clarice, pensadores do Brasil ou no Brasil, são Oswald, Rosa e Clarice. Bom, eu relacionaria essa afirmação com o papel reivindicado para a própria antropologia no recente livro, que vai ser lançado agora, Metafísicas Canibais, quando, a certa altura, se diz aproximar-se do ideal de uma antropologia enquanto exercício de descolonização permanente do pensamento e propor um outro modo de criação de conceitos que não o filosófico, no sentido histórico-acadêmico do termo, ou seja, filosófico, mas num outro sentido e, ao mesmo tempo, cruzado com a antropologia. O livro é toda uma reflexão sobre vamos dizer, sobre este nó, ou sobre este cruzamento de antropologia com filosofia. Me parece que a literatura participa subterraneamente desse contraponto cerrado entre antropologia e filosofia, levado a efeito em Metafísicas Canibais, e vai correndo por fora e por dentro delas. No livro, há, por sua vez, um contraponto cerrado entre Lévi-Strauss e Deleuze, por um lado, e dentro de Lévi-Strauss, o pensamento selvagem, as mitológicas, por outro lado, em Deleuze e Guattari, do anti-Édipo a mil platôs, e neste movimento do estruturalismo ao pós-estruturalismo, das noções antropológicas de filiação, a de aliança, de estrutura, a devir. Então, são uma série de questões intrincadas, expostas com esse alto grau de clareza problematizante que a gente vê nos textos dele. Mas eu acho, me parece, então, que essa experimentação metafísica na linguagem que é a literatura, esses textos literários cruciais, interessam a ele como fortemente conectados com as questões centrais postas pelo perspectivismo, pelo multinaturalismo, pela metafísica da predação, pelo xamanismo, em suma, por essas questões, vamos dizer, em fogo, né, que aparecem ao longo do pensamento e dos seus livros, e, portanto, que envolvem não só o confronto, acho eu, quando ele mobiliza a literatura, envolve não só o confronto do perspectivismo ameríndio com a filosofia do Ocidente, como vem sendo discutido aqui, né, nessa mesa, mas, ao mesmo tempo, com a trama do Brasil consigo mesmo. Que essa é uma questão que acho que nunca está posta no Eduardo, como a discussão, até ela é um pouco afastada, essa discutir a entidade Brasil. Trata-se de driblar essa discussão, mas a literatura é o modo pelo qual esta questão, de algum modo, comparece e passa a emergir, a insinuar-se, né? Então, eu vou comentar um pouco o modo como esses três autores saem iluminados por essa leitura. Num trecho de
do livro de entrevistas, né, das conversas com Eduardo, publicado pela Azog, né, há uma passagem onde se diz: se o pilar filosófico da modernidade reside no postulado eu penso, logo existo, né, entre parênteses, a única vida ou existência que consigo pensar, do ponto de vista cartesiano, como indubitável, é a minha própria existência, o perspectivismo ameríndio começa pela afirmação duplamente inversa: o outro existe, logo pensa. Eu vejo nessa formulação, nessa condensação, um traço muito particular do estilo de pensamento e de escrita do Eduardo Vieira de Castro, que está dado na figura do quiasmo, né? Que é esta, vamos dizer, figura de linguagem de uma alteridade espelhada, onde o mesmo aparece sob a forma do outro, e é onde justamente essa formulação que o Marco colocou há pouco, a forma do outro é a coisa, a forma do outro é a pessoa, isso aparece como a alteridade espelhada, portanto, com uma espécie de simetria, que é quase que uma condensação do próprio princípio perspectivista, né? Condensado numa fórmula de linguagem. Eu penso, logo existo, o outro existe, logo pensa, né? E isto aqui, logo em seguida, se diz porque tudo que o humano é o que ocupa a posição de sujeito cosmológico, né, como já foi largamente desenvolvido aqui. Mas ocupa vicariamente a posição de sujeito cosmológico, porque essa ocupação deste lugar ou dessa posição não está, vamos dizer, posta com base numa definição essencialista, mas ela é deítica, né? Para usar uma expressão linguística que é mobilizada aqui, é de deixis, que na verdade, aquela propriedade da linguagem que faz com que certas palavras mudem de sentido conforme quem a enuncia. Deíticos, por excelência, são as palavras eu e tu, assim como aqui e agora. São palavras que nunca têm o mesmo significado, porque elas dependem da posição da enunciação. Então, justamente a relação eu e tu é uma relação deítica por excelência. Esse sujeito se define pela ocupação de um lugar. Quer dizer, há um eu, mesmo que esse eu não seja linguístico, não seja verbal, e nesse sentido não seja humano, tal como o concebemos, é isso que é humano, a ocupação de um lugar, né? De uma posição cosmológica, e por isso esta posição se estende aos viventes. E eu e tu, então, são posições cambiáveis e nada pacíficas ou neutras, porque assombradas pela predação, ou seja, não se trata simplesmente de uma troca de posições, mas de uma pergunta permanente sobre quem é o predador e a presa, ou sobre, em suma, quem devora quem. Então, é dentro disso que a metafísica da predação, e não por acaso, a antropofagia está no cerne da cosmologia indígena, e, se eu poderia dizer assim, entendo, pelos textos que li, como um dispositivo complexo de troca-troca de lugar com o outro. Nesse sentido, a antropofagia é diferente, ou, na verdade, contra a ideia de devoração tout court, ou seja, a ideia de devoração enquanto tal. Isto é um ponto em que Oswald de Andrade sempre insistiu, não é? É o que abre o seu texto, os seus filosóficos finais, a distinção de canibalismo e antropofagia, dizendo que justamente a devoração como tal ela não compreende o rito antropofágico, não é? Porque há nele esse viés iluminador, não iluminista, e utópico, por isso, em Oswald, que é a possibilidade de continuamente se trocar de lugar com o outro, a troca-troca de lugar com o outro, colocado como alguma coisa provocadora, deslocadora e transformação do tabu em totem. Bom, outro dia eu vi no jornal uma notícia de que um desses guerreiros de algum desses grupos que se destroem, que se guerreiam na Síria,
teria expressado a vontade, o desejo ou o ato de comer o fígado do inimigo morto. E isto, claramente, isto não é antropofágico. Naquele gesto não havia um desejo de trocar de lugar com o outro, havia um desejo de levar a sua exterminação às últimas consequências possíveis. Bom, em Rosa e Clarice, em vez disso, olhar e ser olhado, tocar e ser tocado, como disse o Renato hoje, assim, uma simples troca de olhares afeta e desloca a posição de sujeitos, né? Porque, gente, eu diria que é uma consideração minha à margem do texto. Gente é quem compartilha o ser-estar com o outro, com palavras e sem palavras, numa zona definível e indefinível, onde se trocam senhas e recados de existir, com jogos de forças que envolvem a subsistência e a exterminação. Né? Por isso, gente, nesse sentido, em Guimarães Rosa, os bois são gente, demasiado gente, puxando os carros ou levados em tropa para o matadouro, num mundo em que a permeabilidade da vida com a vida é ainda mais abundante, né? Por isso também os bichos todos em Clarice Lispector são mais gente que a gente, indefesos e nus na sua pura condição de gente. E, em relação a isso, eu acho que na Clarice se desenvolve um ponto de vista muito particular, que é uma espécie de compaixão impiedosa, que consiste justamente numa espécie de aceitação, de abraço profundo desse outro, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento dessa relação de alteridade que está no outro, está em si mesmo, e isto vai se realizar em cada frase, poderia-se dizer, de A Paixão segundo GH. Então, outras sociedades que entendem sabiamente os bichos como gente e a gente como bichos são incapazes do morticínio indiferente em massa que passa como não existindo, de viventes cuja morte é impune e não redimida pelo reconhecimento da sua existência. Não é preciso dizer que essa atrocidade é um espelho do humano quando isso deixa de ser gente, que é, de certo modo, um desdobramento dessas coisas que vimos falando. Mas volto ao texto do Eduardo e essa passagem que vai desembocar em Oswald de Andrade, porque ali ele diz: todo existente pode ser pensado como pensante, ou seja, isto existe, logo isto pensa. E pensa no sentido, não no sentido convencional em que a gente pensa o pensamento, mas pensa como ativado ou agenciado por um ponto de vista. O próprio ponto de vista é uma posição pensante, enquanto força corporal do existente. A gente pode dizer que, num exemplo extremo, em Clarice Lispector, a barata esmagada num guarda-roupa, ela vê ao ser vista. Ver a barata, ao mesmo tempo, ser vista pela barata. A barata morta tem uma força impregnante naquele quarto de empregada, que faz com que ela seja uma espécie de ponto de visão. A barata pensa tudo aquilo que se passa, e tudo que se pensa é, por sua vez, por causa da barata. Então, antropofagia e xamanismo são estratégias de uma interminável tomada para si do lugar do outro, explodindo nas perspectivas irredutíveis, mas intercambiáveis de um multinaturalismo. Bom, diz então o Eduardo nessa passagem: só é interessante o pensamento enquanto potência de alteridade. Nós poderíamos dizer que essa é uma definição filosófica da antropologia e da antropofagia, tal como intuída, diz Eduardo, pela genial e enigmática figura de Oswald de Andrade, em cujo manifesto antropófago se diz: só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, ao que Eduardo acrescenta, lei do antropólogo. Portanto, o perspectivismo, diz ele, então, nessa passagem, é uma retomada da antropofagia oswaldiana em novos termos. São conceitos da mesma família política e poética, armas de combate contra a sujeição cultural da América Latina aos paradigmas europeus e cristãos. Bom, então, dito isto, eu queria completar em relação ao Oswald, que este movimento, esse entendimento, marca uma virada, um novo salto de entendimento da cartada oswaldiana. Eu quero lembrar aqui
o fato pouco conhecido de que, no fim da vida, poucos meses antes de morrer, em 1954, o Oswald não pôde participar do encontro de intelectuais no Rio de Janeiro e mandou uma carta a ser lida por de Cavalcante, em que ele dizia: a reabilitação do primitivo é uma tarefa que compete aos americanos, ou seja, aos americanos, todos nós, que todo mundo sabe o conceito deprimente de que se utilizaram os europeus para fins colonizadores, que ao nosso indígena, e assim nós poderíamos dizer ao índio que é nós, né? Não falta sequer uma alta concepção da vida para se opor às filosofias vigentes que o encontraram e procuraram submeter. Não é? É preciso dizer também que a antropofagia é um alto rito que trazia em si uma concepção de vida e do mundo. E termina, Oswald, essa carta que ele manda ao encontro, dizendo: devido ao meu estado de saúde, não posso tornar mais longa esta comunicação que julgo essencial a uma revisão de conceitos sobre o homem da América. Faço, pois, um apelo a todos os estudiosos deste grande assunto para que tomem em consideração a grandeza do primitivo, o seu sólido conceito da vida como devoração e levem avante toda uma filosofia que está para ser feita. Então, acho esse texto extraordinário, é um apelo extremo, né? Mas é justamente indicador de quanto essa questão se tornou a questão fundamental do testamento de vida do Oswald, e elas se caíam, podemos dizer, no vazio de seu tempo, na falta de interlocutores, elas se dirigem em cheio ao que está sendo feito aqui hoje, no sentido de tudo que está se trabalhando aqui, e corresponde a esse, vamos dizer, a esse chamado. Quero dizer ainda também que, na década de 60, Oswald foi redescoberto graças aos poetas concretos, ao Teatro Oficina, à Tropicália, e se tornou um pensador, poeta, artista, teatrólogo conhecido. O conceito de antropofagia se tornou tão generalizado que passou a ser usado para tudo e até ganhou esse caráter, vamos dizer, quase que anódico de quando ele, um estado crônico, como se ele tivesse no organismo já como um clichê generalizado e onipresente, do qual um dos sintomas é a confusão frequente de antropofagia com regurgitação, com vômito. É muito comum se dizer, usar essa metáfora artística, dizendo, vou comer tudo e vomitar. Isto é o desentendimento mais completo, e tem só o mérito de ser, enquanto metáfora, a metonímia do, vamos dizer, do descaminho pelo qual a ideia de antropofagia e seu rigor foi, vamos dizer, diluída. Por isso, é altamente auspicioso que o Eduardo Viveiros de Castro venha colocando nesses novos termos o pensamento de Oswald e que isso venha sendo seguido por um rigor minucioso e implacável por Alexandre Nodari, que também está aqui, que amanhã vai falar, e que eu considero que a publicação do trabalho do Alexandre Nodari, o desenvolvimento dessas consequências é fundamental para o estado de coisas, vamos dizer, no pensamento no Brasil hoje. Bom, vamos ver o tempo que me sobra para conseguir falar, então, de Rosa e Clarice. Mas, bom, diz o Eduardo, nessa conferência, que Meu Tio Iauaretê é um conto espantoso pela sua capacidade de flagrar microscopicamente o modo como um índio interage com o branco. Diz assim, estou citando, é um espantoso exercício perspectivista, a descrição minuciosa, clínica, microscópica do devir animal de um índio. Devir animal este de um índio que é antes e também o devir índio de um mestiço, sua retransfiguração étnica por via de uma metamorfose, uma alteração que promove, ao mesmo tempo, a desalienação metafísica e a abolição física do personagem, se é que podemos classificar o ser onçado, o enunciador complexo do conto, de personagem, em qualquer sentido da palavra.
Vou tentar depois comentar um pouco essa afirmação. Mas diz ele ainda: chamo a esse duplo movimento, essa alteração divergente, de diferonça, né? Ou seja, o onceronçado que é o mestiço que vira índio, mas esse índio que, ao virar índio, vira onça, e que, ao fazer isso, ele passa por uma espécie de desalienação metafísica, mas que resulta na sua morte, morto pelo tiro daquele homem branco a quem ele se dirige e a quem ele fala, como vamos falar em seguida. E Eduardo diz, então, chama esse duplo movimento, essa alteração divergente, de diferonça, fazendo assim uma homenagem antropofágica ao célebre conceito de Jacques Derrida. Aqui eu me lembrei que o Haroldo de Campos dizia, numa boutade, evidentemente, que quem tinha Oswald não precisava de Derrida. E acho que, de certo modo, a seu modo, isso se aplica perfeitamente aqui. Pode-se ler o meu tio e a Oretê, diz ele, diga-se de passagem, como uma transformação segundo múltiplos eixos e dimensões do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Portanto, há uma conexão entre esses textos, por motivos que acho que podem ser depreendidos aqui do que estamos falando. Mas essa transformação antropofágica em rosa não se dá num plano utópico, como em Oswald, mas em chave trágica. Na verdade, é a história do filho de um branco com uma índia. Esse branco é um pai, é um vaqueiro bruto e burro, são palavras do texto, que morre de morte matada em algum canto do mundo e que, portanto, é uma referência distante para esse. Esse é mais um dos filhos sem pai, ou de um pai difuso como percorre o romance brasileiro todo, né? Essa espécie de ausência de pai ou distância de pai. Então, e a mãe é essa índia, e ele, filho de branco e índia, como uma espécie de proto-brasileiro dos primórdios, é pago por um proprietário de terras, um fazendeiro e tal, para desonçar o mato, ou seja, para matar tudo que é onça que existe ali. Portanto, a serviço, a soldo do branco, ele, vamos dizer, realiza essa ação, mas, ao fazê-lo, ele se sente ou se descobre ou se vê parente de onça, amaziado com uma delas, Maria, e deixa de ser matador de onça para virar onça, no mesmo movimento em que mestiço revira índio, que é uma retransfiguração étnica por via de uma metamorfose, portanto, rejeitando o lado do pai e adotando o lado da mãe, num impossível retorno, como disse um texto de Valnice Nogueira Galvão, à condição de índio. Então, nesta revirada, em que ele vai virando onça, ele acaba não por desonçar o lugar, o Jaguaretama, essa terra de onças, essa espécie de espaço onde a cabana onde ele se encontra, numa noite perdida, é uma espécie de centro de um labirinto do Jaguaretama. Em vez de desonçar o Jaguaretama, o que ele faz é ir desgentizando o Jaguaretama, ou seja, matando gente, entregando gente para a onça, seus parentes, ou a onça ele mesmo. Então, tudo isso se narra, quer dizer, isso tudo eu tentei dar mais ou menos a fábula, muito resumida e esquemática do que se conta ali, mas é fundamental que o ponto de vista com que se narra, quem fala o tempo todo, quem diz, né, é o próprio onceiro, o onçado, que fala a um homem, esse homem branco que chega nessa noite à sua cabana, e nós temos essa longa noite de uma espécie de ajuste de contas não explicitado entre um e outro, em que esse branco armado de revólver, como que perdido ou perdido nesse labirinto, mas que está ali, de certo modo, para matar o Minotauro, como sugere o Eduardo, ele vai falando, o onceiro vai falando sem parar, cada vez mais desatreladamente, pelo fogo da cachaça que ele toma, cachaça pura, cachaça de rico, digamos, trazida pelo outro, e vai revelando inadvertidamente, ou de modo como quase suicida, como já foi interpretado, e pouco a pouco, as mortes que promoveu e os pretos e brancos que entregou para as onças, como eu disse, suas parentes, ou a onça em que ele se transforma.
Então, essa perspectiva narrativa é análoga à do Grande Sertão Veredas, que é um grande achado narrativo de Guimarães Rosa, e esse texto é anterior ao Grande Sertão Veredas, né? Há notícias dele, escrito em 51, portanto, antes do Grande Sertão e do Corpo de Baile, essas duas, vamos dizer, narrativas fundamentais, surgidas no mesmo ano de 1956. Como acontece com o Reobaldo fala o tempo todo a um outro que o escuta, e que nunca ouvimos, né? Tudo que ele diz. E tudo que ele diz portanto, ele interagindo com esse outro que está ausente do texto propriamente, senão como esse outro que mexe na sua própria posição de sujeito. No Grande Sertão Veredas, esse outro é um narrador hiperletrado, o homem armado de óculos e caderneta que anota e escreve, uma espécie de alter ego do escritor, que nos faz sentir o texto como uma espécie de cadeia de recados, porque é como se o livro nos chegasse, a narrativa nos chegasse por um recado de um Reobaldo que fala a um outro, que, por sua vez, escreve aquilo que nos chega, e nós que lemos estamos na posição do leitor, mas também na posição daquele narrador enquanto escuta o personagem, né? Então, essa cadeia de recados faz dessa escrita uma rede, uma espécie de parceria, uma grande terceira margem do rio entre o não letrado e o hiperletrado, graças ao qual o Guimarães Rosa inventou uma maneira de juntar essas duas pontas, esses fios desencapados, digamos, do Brasil. Mas no Meio Tio e a Oretê é mais complicado, porque esse outro silencioso não é o letrado, mas um homem armado de uma arma de fogo que dispara o tiro fatal. E, de certo modo, o que está ali é uma tragédia da colonização, e o que está em jogo é, portanto, um confronto extremo cujo destino é um assassinato. Então, devo dizer, já tentando ser bem breve, que esse diálogo com o interlocutor oculto é cheio de negaceios e ameaças recíprocas e não declaradas, num estado permanente de alerta e suspicácia, um estado de vigilância em que esse homem branco não dorme, não pode dormir, embora o outro o convide a dormir, para, em suma, tomar o poder sobre ele. Enquanto um tem o revólver escondido, o outro tem a onça, que ele chama como sua íntima, que a qualquer momento pode vir. E esta situação, afinal, que nós poderíamos dizer que redunda numa luta de morte, cheia de protocolos cordiais, como na incrível cena final da Orivez de Augusto Matraga, em que Matraga e Joãozinho Bembem se estripam, fazendo juras e afirmações recíprocas da mais alta estima e consideração. Protestos da mais alta estima e consideração. Quer dizer, essa é uma das imagens mais, de certo modo, flagrantes ou impactantes de uma formulação de uma ambivalência brasileira que está ali colocada naquele outro texto, está colocada aqui também, desse modo como eles ficam o tempo todo num jogo que, afinal, vai para o momento em que esse onceiro já suficientemente bêbado ataca ou percebe que vai ser atacado e estrebucha, não é? Estertora, agoniza num recurso narrativo que consiste no fato de que, no processo, a linguagem ela mesma se tornou uma onça onomatopaica e tupinizante, não é? No final, revertida a um silêncio que acusa o golpe de morte. Portanto, é a própria, no caso do Guimarães Rosa, é a linguagem que o devir índio, o devir onça, é também, vamos dizer, um devir que está no Lin-Jaguar, como no poema do André Valias, não é? Retomando outros poetas, e no caso Paulo Leminski, Lin-Jaguar. Muito bem, Haroldo de Campos mostrou esse caráter, vamos dizer, justamente da transformação da linguagem em onça ali. E a crítica tendeu a ver esse jogo como uma oscilação no personagem entre a natureza e a cultura, a cultura e uma regressão à natureza. Estou dizendo assim de maneira muito
rápida, mas só para indicar que aqui vamos dizer, a introdução de uma visão perspectivista é que permite ver a complexidade interna. Esse conto não se trata de que, vamos dizer, está alguém entre a cultura e a natureza, mas, na verdade, é um choque de culturas, não, se dissermos assim, mas de perspectivas, melhor dizendo, onde, como diz Eduardo Vieira de Castro, quando o onceiro mata a onça, ele é gente, mas quando come gente, ele é onça. Né? Então, depende-se, entre mil outras coisas que estão aí, uma verdadeira onsologia, né? E é uma interpretação da América, diz Eduardo, em que o índio só pode ter sido, o índio só pode ter sido índio, o índio não pode voltar a ser índio, senão leva tiro. E o negro ali aparece como alimento de onça, e o branco é o pai ausente ou o matador de onça, soldo de proprietário, proprietário, e o narrador virtual mudo que se encarrega por nós de realizar o ato letal contra o devir índio, devir onça. Em suma, só queria dizer, no fim das contas, que essa narrativa ela toca de tal modo numa questão calada, numa questão silenciada, porque, na sua própria forma, isto se dá através de um silêncio, da ausência deste outro, que faz com que esse texto já tenha sido visto. Tem um livro extremamente sugestivo e poderoso de Clara Rowland, chamado A Forma do Meio, em que tem um capítulo sobre meu tio Iauaretê, em que ela diz que justamente essa narrativa termina com o tiro que encerra a narrativa, assim como o Grande Sertão Veredas começa com os tiros que não podem estar na narrativa, nonada, tiros que se ouviu, ou seja, a denegação de tiros no começo e a ilusão de tiros no fim, que dão por fim a história. Portanto, tiros no começo, tiro no fim, tiro por fora, é uma indicação, na verdade, de um massacre latente, não dito, que é como se fosse um real da história brasileira que aparece na forma quase de um inominável, que é, ao mesmo tempo, um informulável, se não por esse verdadeiro xamanismo literário, que é dizer isso que está dito diretamente, o que não está dito aflorar com uma força contundente. Né? Então, isso faz desse texto uma espécie de um objeto de poder, como o Picasso, por exemplo, quando conheceu as máscaras africanas e viu que aquilo não era a representação da pintura e que aquilo afetava completamente a arte, e quando pintou Demoiselle d'Avignon, que aquilo permanecia no seu ateliê, mesmo para a vanguarda, a nata da vanguarda parisiense, coberto por um pano, porque aquilo não podia, de certo modo, ser visto. Esse texto, diz a Clara Rowland, ele é anterior ao Grande Sertão e ao Corpo de Baile, mas ele foi publicado episodicamente na revista Senhor, nunca publicado por Guimarães Rosa em vida, em livro, e ele é um texto póstumo, como o próprio Tiro, não é? Que é póstumo ao próprio texto, como se nesta relação com esse texto ele tivesse num lugar à parte, porque ele toca em questões que só mesmo uma perspectiva de outro tipo, como eu acho que é essa para a qual a obra do Eduardo traz elementos para pensar esse caráter, mesmo antropologicamente, que objeto é este, que não pode, na verdade, se colocar e não estar no mesmo lugar dos outros. Bom, aqui eu não tenho mais tempo, e, por isso, o que eu diria da Clarice, na Clarice, então, o livro A Paixão Segundo GH é isto, né? Eu só diria o seguinte, ele considera que é uma verdadeira trilogia na Clarice, Laços de Família, Legião Estrangeira e Paixão Segundo GH. São 3 livros muito na sequência, de uma mulher que se desincompatibiliza das relações familiares, os laços de família, que são do primeiro livro, para Legião Estrangeira da Vida, que é uma espécie de relação convexa com o mundo, já fora dos laços, e uma mulher sozinha, sem nenhum laço familiar, isenta, independente. Diz que é aquela que, no entanto, atravessa o seu apartamento, atravessa a cozinha, a área de serviço e chega no quarto da empregada, não é? Essa deusa negra, Janair, dentro do qual ela, em suma, entra num mundo e onde ela se depara com a barata, e essa barata vem a ser...
numa espécie de autofagia, ela tem que vencer o imundo para comer do não humano como substância do humano, espécie de autofagia, assassina do assassino em si mesma, como diz o Eduardo, estou dizendo aqui, vamos dizer, rapidamente. Ali, nós podemos dizer que, na relação da Clarice com a coisa, com a barata, é como se ela juntasse vertiginosamente as duas formulações que o Marco propôs aqui. A forma do outro é a coisa, porque toda a questão é a inapreensibilidade da coisa, a impossibilidade de formular a coisa, que é, vamos dizer, uma tradição ocidental e, vamos dizer, kantiana, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, a forma do outro é a pessoa. Então, através da tal compaixão impiedosa de que nós estávamos falando, né? Então, isso aqui, acho que corresponde àquilo que o Eduardo aponta como signo de uma inteligência xamânica de primeira linha, a capacidade de ver simultaneamente segundo duas perspectivas incompatíveis. Na verdade, é o que seria a ocidental e a não ocidental postas em jogo aqui, num jogo vertiginoso que se baseia, digamos, na nudez da linguagem. Assim como Guimarães Rosa disse certa vez, ou diz no Grande Sertão, que se Deus vier ao sertão, que vem armado, e a bala é um pedacinhozinho de metal. A questão todo está, não é, concentrada num tiro. Na Clarice, no final de Macabeia, A Hora da Estrela, disse: se um dia Deus vier à Terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Então, tem uma questão da nudez da linguagem, né, levada a seu ponto extremo, que é uma coisa a qual o Eduardo se refere também. Ou seja, ela coloca todos os problemas e mais alguns. Então, poderia a gente terminar dizendo uma frase que é do próprio Eduardo também, na conferência dele, que eu ouvi muito bem. Rosa é fera, mas Clarice é foda. Obrigado, Wisnik. Apesar da gente já ter até passado um pouquinho do tempo previsto inicialmente, como a gente começou um pouquinho atrasado, acho que vale a pena fazer, enfim, pelo menos alguma rodada aqui de questões. Se vocês tiverem, então, só escrever, o pessoal está pronto aí para pegar. Tem uma questão aqui para o Wisnik, da Marília Librandi, que pergunta: Wisnik, como você vê Machado de Assis e sua mulatice nesse pensar perspectivista? Puxa, eu tentei sobreviver a duas provas. Tasca uma terceira. Tasca a terceira, essa mortal, né? Não sei se eu tenho fôlego para isso, né? O Machado... Eu escrevi um texto chamado Machado Machixe, que é sobre a relação de Machado com a música, e acho que ali, aliás, o Delber retomou isso num outro ensaio, e a ideia de que a polca em transformação, no Rio de Janeiro, na década de 1880, era, ao mesmo tempo, a polca... sincopada, o personagem quer escrever uma peça clássica e só escreve polcas. Tem uma verdade na polca que é maior do que aquela que, vamos dizer, para o qual o projeta a sua imaginação, seu imaginário estético, né? Ele quer ser como os grandes compositores cultos da Europa, mas uma verdade o traz para a polca, e esta polcas são, na verdade, amachichadas, são polcas, vamos dizer, afro-brasileiras, são polcas contramétricas, e tem nelas, portanto, talvez como em nenhum lugar, Machado de Assis formulou ali uma questão racial, essa questão de uma posição de mulato que ele não explicitou em lugar nenhum, né? Porque, na verdade, não tem nenhum texto de Machado de Assis onde apareça explicitamente um personagem que seja um mulato livre, adulto, como ele mesmo.
Então, a gente olha aqui o Raimundo Fauro, por exemplo, mostrando que como todas as instâncias sociais estão contempladas ali, mas há um silêncio gritante naquilo que, de certo modo, quer dizer, justamente o define, indefinindo, né, racialmente. Então, nessa altura, eu pensei nessa ideia de que o mulato é esse nem rejeitado, nem admitido, que guarda o segredo inconfessável do todo, né? Ou seja, porque é um país escravista e mestiço, onde, ao mesmo tempo, o escravismo separa proprietários e escravos de uma maneira total, ao mesmo tempo que é uma mestiçagem que produz uma permeabilidade ali onde essa permeabilidade, ao mesmo tempo, não se dá ou não é admitida como tal. Então, isso faz com que o Machado seja, ao mesmo tempo, o não rejeitado, que morreu em glória e presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras, e, ao mesmo tempo, aquele que não nomeia a sua própria condição em nenhum lugar da obra. Então, digamos, mas isso supõe alguém que, de algum modo, atravessou a sociedade de ponta a ponta e esse silenciado, porque aí nós estamos falando de um silenciado que é, no entanto, decisivo para tudo de que se está falando. Eu escrevi há pouco um texto que saiu na Piauí, que está nas bancas, sobre Mário de Andrade, onde, de certo modo, se defende que Mário de Andrade tem uma história parecida, tem um enorme segredo ali que diz respeito a um real brasileiro que define tudo e, ao mesmo tempo, não está dito. Então, Machado é complexo o suficiente para ser impossível a gente desdobrar isso aqui, mas é como eu consigo responder essa questão. Só quero aproveitar, completando, que o João Camilo Pena, que vai falar aqui também em seguida, acaba de publicar um livro organizado por ele, mais 2 autores, chamado Modos da Marginalidade, que é um livro que acompanha essas questões da margem no Brasil, que acho um livro muito impressionante no sentido de mostrar que há um massacre silenciado no centro do Brasil, e esse centro esse centro calado está em toda parte, né? Ele começa fazendo um texto sobre os sertões e Guimarães Rosa, justamente, onde fica claro o seguinte: quer dizer, no Brasil a margem está no centro e ela está ao mesmo tempo calada enquanto tal, e nós vivemos talvez uma época em que isso vem justamente emergindo, vem transparecendo, vem sendo formulado de muitas maneiras. Bom, até onde eu consigo. Legal. Obrigado, Wisnik. Eu queria fazer uma questão, talvez para o Delber e para o Marco, uma questão um pouco geral, considerando que a noção do relativismo, né, a ideia de um relativismo, de uma reposição de relativismos possíveis e como fugir disso, né? Então, o perspectivismo ameríndio, talvez a noção mais reclamada até aqui, pelo menos, pelas falas, né? Ele surge de uma análise imanente de grupos indígenas específicos, né? Ampliado analiticamente para um contexto americano mais amplo. E fica claro, como a gente está discutindo aqui nesse evento, que ele possui uma dimensão crítica e política que nos habilita a buscar um projeto de alteridade radical, se me é permitido usar esse termo. A minha pergunta é: desenraizar o perspectivismo do qualificador ameríndio não nos leva à reposição de relativismos? Ou seja, não nos leva de novo, novamente, falar dos outros a partir de uma posição fixa, pois abstrata? Eu estou pensando aqui. Bem, sobre essa questão do relativismo, eu não teria nada de especial a dizer, além do argumento reproduzir o argumento que o Eduardo desenvolve lá no Perspectivismo de Naturalismo na América Indígena. Um dos tópicos principais do texto é a proposição e a explicação da tese de que o perspectivismo não é um relativismo, né? De que uma perspectiva não é uma representação, né?
E isso passa por pela ideia de que há uma relação imanente entre perspectiva e mundo, né? O multinaturalismo, ou a multinatureza não né? A multinatureza se deixa descrever não como uma ordem das coisas em si mesmas, né? Mas como uma rede de superposição e tensão entre perspectivas, né? Você não tem ali o objeto igual a X, que suporta né, as representações mais distintas a seu respeito. Não, o que você tem no lugar disso, né, um nó de perspectivas que é o que seria a coisa, né? Mas a segunda parte da questão, quando você fala assim de extrapolar a dimensão ameríndia do perspectivismo, né? Eu assim reconheço o perigo para o qual você aponta, mas eu acho que, num certo sentido, trata-se de favorecer o mais intensamente possível a transformação sobre o nosso pensamento que o pensamento dos índios pode, né, esse potencial transformador que o pensamento dos índios pode exercer sobre o nosso, né? Então, eu acho que, se for para pensar nesse sentido, a extrapolação não implica né, o abandono dessa origem, né? Muito pelo contrário, né? Mas, enfim, acho que isso é uma questão difícil, assim, eu teria que pensar bastante para responder. Eu só diria que, do meu ponto de vista, essa extrapolação é o nome do jogo, digamos. Eu só tenho essa extrapolação, quer dizer, eu não teria condições e nem me proporia, evidentemente, nem se me propusesse, poderia realizá-lo, de avaliar o conceito do ponto de vista, digamos, da sua validade etnográfica, né? Eu não teria o equipamento, digamos, para fazê-lo, e acho que não é, digamos, não é uma pergunta que necessariamente implique a redução do potencial epistemológico, heurístico do conceito, porque o conceito já está elaborado do ponto de vista a driblar essa questão. Porque, segundo eu entendo, né, o perspectivismo é, de alguma forma, acerca daquilo que a antropologia pode jogar para nós uma imagem na qual nós não nos reconhecemos, né? Aquilo que os índios podem dizer sobre nós mesmos que nós não sabemos acerca de nós mesmos. Então, aí, toda essa questão de se estamos falando em nome dos índios, se estamos sendo fiéis a uma determinada cosmogonia, etc., ela perde um pouco a importância por causa disso mesmo que o Marco sublinhava, né? E do qual, digamos, a apresentação do Zé Miguel foi uma brilhante ilustração, né? Quer dizer, é a produtivização de um conceito fora do contexto no qual ele foi elaborado, mostrando que, enfim, essa questão da fidelidade a um quadro original, a uma realidade original que está sendo descrita, ela pode ser driblada, e acho que ela foi driblada pelo Viveiros de uma maneira muito interessante. Aproveitando a oportunidade, eu queria acrescentar ao comentário sobre Machado, essa observação feita pelo Zé é muito interessante, porque, não existindo esses personagens, que seriam, digamos, alter ego do lugar de mulato livre do Machado, aparecem uma série de metonímias desse lugar, né? E um outro conto, menos conhecido do que o conto citado pelo Zé, né, que é Um Homem Célebre, um outro conto em que isso aparece de forma muito notável é o Machete, que é um conto que Machado nunca publicou em livro, né? Conto de 1878, em que aparecem exatamente esses dois lugares, descritos no Homem Célebre, pela polca e pela sonata. E ali aparece o violoncelista casado com uma mulher que não entende a sua arte,
né? E ele está ali perenemente tentando fazer com que ela se seduza pela sua arte, né? Até que ela é seduzida pelos tocadores de machete, de cavaquinho, que passam pela rua e são convidados pelo marido para entrar, etc. E ali aparece, digamos, uma outra sonoridade, diferente daquela sonoridade do violoncelo, que diz algo sobre a experiência que aquele violoncelo não dizia. Nós não sabemos a configuração étnica dos personagens, né? Mas claramente está ali, digamos, um cavaquinho, né? Um machete, apontando um lugar que, digamos, não é o lugar étnico que você associaria ao violoncelo ou à sonata, enfim, a essa herança da música erudita, que naquele momento do Rio de Janeiro já está encontrando-se de forma muito multifacética com as sonoridades afroatlânticas que vêm do quintal ou da cozinha. É isso. Muito bem, nosso tempo está esgotado, gente, agora são 4h20. O pessoal mandou avisar que a próxima mesa começará às 4h40, portanto, há 20 minutos para um café. E só um último recadinho aqui, Wisnik, não tem identificação de quem é, portanto, eu também me coloco, eu assumo para mim também, está escrito aqui, parabéns, Zé Miguel Wisnik, obrigado por compartilhar parte do seu dia conosco, com nós outros.